E chegou agora a hora de termos informações sobre os nossos direitos com o quadro Seu Direito Digital. Leandro Alvarenga já está aqui conosco. Leandro, muito boa noite, como está? Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem. Bom, Leandro, a gente teve aí uma notícia mais ou menos requentada, né, para a gente avaliar de novo se teve alguma mudança. O Senado aprovou ontem a chamada taxa das blusinhas, né, uma alíquota de 20% sobre compras internacionais de até $50. Agora o texto volta para a Câmara. Agora, esse texto aprovado pelo Senado, teve alguma mudança em relação ao que a gente discutiu semana passada? Tudo permanece na mesma? Não, tudo permanece na mesma, Bruno. Na verdade, foi feito um acordo já com a Câmara que esse pedaço do texto não vai ser alterado, né? Então, nós vamos ter a alíquota de 20% para a compra até $50 e de $50,01 em diante, a alíquota até $3.000 vai ser de 60% sobre a importação. Os defensores ali, eles falam de um equilíbrio entre a competição dos produtos estrangeiros, né, e os produtos nacionais. Foi bem interessante ver essa audiência no Senado, eu andei conversando com algumas pessoas lá, e a CNC, né, a Confederação Nacional do Comércio, ela trouxe alguns dados bem interessantes que convenceram os senadores, né. Dentre eles, existiam CPFs que têm mais de 1 milhão de compras internacionais, mostrando que não era uma compra de uma blusinha usando. Então, isso contribuiu também para mostrar que algumas empresas ou pessoas que comercializam estavam usando dessa isenção para fazer uma concorrência desleal, né, com as indústrias brasileiras. Então, é isso. Hoje, como é que está? Como tem esse acordo, o projeto seria aprovado se não tivesse tido nenhuma modificação no resto do texto da lei, né? Então, ele já iria para o presidente Lula. O que acontece? Como houve uma alteração no restante da lei, que é o projeto Mover, que fala da diminuição e incentiva a diminuição de gás carbônico, né? Lembrando que a gente brincava que foi um jabuti colocado nesse projeto, né? Que não tinha nada a ver com importação, e colocaram esse artigo lá no meio. Como houve alteração no projeto, obrigatoriamente ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados, né? Então agora, nesse trecho tem acordo, acredito que tem acordo também nos demais, né? Normalmente quando eles fazem essas alterações eles já negociam, e aí a Câmara aprovando, quando o presidente Arthur Lira colocar em votação, vai para o presidente Lula, que certamente vai sancionar esse projeto. Não temos uma data para entrar em vigor, mas eu acredito que não vai demorar muito. Se você está em dúvida em fazer uma comprinha aí de umas blusinhas na Shopee, na Compra Shein, logo, né? é melhor correr um pouquinho, né? Porque senão vai ter a taxação. E na próxima semana, Alvarenga, a gente vai ter aí na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados uma proposta encaminhada pelo governo federal para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo. O que está em discussão nesse caso? Será que essa profissão aí pode ter mudanças em termos de regulamentação, em termos de legislação? Esse é um projeto bem polêmico. Inicialmente foi feita uma comissão pelo governo, no qual foi discutida uma série de regulamentações. Foi aprovada por uma parte da categoria não aceita, né, entende que é prejudicial. O que ele busca em geral, né? Há um projeto substitutivo que alterou algumas outras coisas também, né? Existe um projeto principal que foi apresentado e tem um segundo projeto que foi apresentado para substituir o principal. O que ele traz no seu bojo? Ele cria a categoria de trabalhador autônomo de aplicativos. Então ele cria uma condição especial para o trabalhador. Nessa condição especial, ela trata os aplicativos como uma empresa intermediadora de mão de obra e ela traz direitos previstos na CLT, como FGTS, INSS, e ele traz uma taxação mínima de hora, que é de R$ 32,10. O que quer dizer isso? A hora do trabalhador não pode ser menos que R$ 32,10. Só que é a hora trabalhada, não é a hora com o aplicativo aberto. Então, quando o trabalhador estiver dirigindo, né, então vai se contar a hora e nesse período ele não pode. As críticas que estão sendo feitas a esse projeto primeiro ponto é que está tirando a autonomia real dos trabalhadores, porque eles vão ser obrigados ali a cumprir diversas horas a mais. Vai haver um abatimento, porque esses R$ 32,00 é a hora mínima, mas sobre esses R$ 32,00 vai ter o INSS, vai ter imposto, que ele vai ter que pagar para o governo. E aí vai, então, quem é contra esse projeto, ele fala que vai ser um encarecimento para o trabalhador e para o consumidor final, né, que vai acabar sendo transferido para eles esse projeto, essa circunstância. Não há um acordo efetivo.
né? Há uma discussão muito grande sobre vários aspectos desse PL. Eu não acredito que ele vá ser efetivamente aprovado agora. Ele estava tramitando em regime de urgência, o governo percebeu que ele não conseguiria ter a certeza da aprovação, retirou o regime de urgência desse projeto para que ele fosse tramitado com mais discussões e, quem sabe, tentar construir um acordo. Se eu fosse fazer uma aposta aqui, Bruno, eu falaria que esse projeto não vai ser votado, tá? Ainda tem muitos pontos polêmicos, muitos pontos discutidos, e ele mexe significantemente. O importante é, apesar de tratar só de aplicativos, há quem diga de outras categorias, como as motos, as bicicletas, que são entregadores de outros ramos que vão ser afetados também. E aí o sindicato de algumas categorias estão reclamando disso. E falam exatamente o seguinte, porque já existem 3 leis que regulamentam a entrega, né, de aplicativos, não dessa forma como estão colocando, que é aquela lei que fala, que regula a entrega, falando que não pode exigir tempo mínimo, traz algumas seguranças e garantias e coloca os entregadores, não importa a categoria, se é motoboy ou se é ciclista, na condição de profissão de risco, por estar no trânsito. Então, alguns que são contra esse projeto falam, olha, se o governo obrigar a cumprir a lei, que já existe, as 3 que já existem, não precisa desse projeto, né? Mas isso é uma coisa que vai ser discutida ainda para verificar. A intenção do projeto é trazer mais segurança jurídica para os empregados e para as empresas nessa relação, que está se modernizando, e aí nós vamos ter que ver o que o nosso Congresso vai decidir e nos levar. Esse é um projeto, às vezes a gente vê, né, a empresa está de um lado, que é uma coisa, né, em relação ao projeto, aí os funcionários, né, a categoria que é outra, mas se os dois lados estão meio que contrários à nova legislação, é muito improvável que avance, né, tem sido essa repercussão É importante falar que, assim, Bruno, teve uma comissão que foi feita com parte da categoria, e uma parte da categoria foi favorável. Então, assim, até a própria categoria de motoristas, ela está rachada ali, não é um assunto tão simples de ser pautado. Então, nós temos aí trabalhadores que são favoráveis e contra, sindicatos que são favoráveis e contra. Então, é um assunto bem polêmico, é uma regulação que vai trazer ali uma novidade e, certamente, quando aprovada, ela vai mudar o regime total de entregas no Brasil. E é importante dizer que uma das críticas que estão fazendo é que nesse substitutivo, que é o que está sendo votado, tem pontos que foram inseridos nele que não foram discutidos nas comissões. E aí isso está sendo uma reclamação grande de quem está reclamando, né? Tivemos até, só para lembrar, manifestações contrárias a esse projeto em várias cidades do Brasil ali, querendo que não fosse feito esse projeto da forma como estava sendo feito. Então acho que isso aí vai precisar de muita negociação ainda. Nada é unânime, né? E tentar fazer o melhor possível para a sociedade. E estaremos atentos para informar e também para analisar tudo isso do ponto de vista jurídico aqui no Seu Direito Digital. E agora, a dúvida da Cris, ela diz o seguinte: se uma empresa vaza meus dados, mesmo que sem querer, mas criminosos usam essas informações para cometer atos ilícitos, o que devo fazer, hein, Leandro Alvarenga? Vamos lá. A primeira coisa não importa se é querendo ou não querendo. Querendo é pior, né? Porque está descumprindo a lei diretamente. Mas a empresa que resolve trabalhar com dados pessoais, ela tem a obrigação legal prevista na LGPD de proteger esses dados. A segurança faz parte das obrigações se você quer trabalhar com dados pessoais. Agora, Bruno, tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho visto no mercado, a gente circula atendendo várias empresas e também consumidores, que muita gente fala de vazamento de dados quando não é vazamento de dados, né? Tem que lembrar que o vazamento de dados ele ocorre quando há uma transmissão de dados sem uma previsão legal, sem uma hipótese legal, né? Não necessariamente o vazamento de dados ele é um hacker entrando ali numa empresa e furtando esses dados, né? Eu nem gosto de dar esses dados vazamentos, porque não é um vazamento, né? Não é um cano que sai dados, né? É um incidente que nós falamos. Mas o que quer dizer isso, Bruno? Que você perder um pendrive com dados pessoais e sem estar criptografado, que qualquer pessoa pode acessar, isso já é um incidente com dados pessoais e pode trazer riscos para aqueles titulares. Mas nós temos que lembrar que os dados pessoais eles podem ser compartilhados, inclusive sem consentimento. Está na lei isso, né? Nós temos aí uma hipótese que é o consentimento e 9 hipóteses. Então, a primeira coisa é tome cuidado, verifique se é um vazamento de dados mesmo. Lembrando que os bancos de dados de crédito, por exemplo, eles tratam dados sem consentimento. Existe uma hipótese legal para isso. O governo trata dados para as escolas sem consentimento. O hospital, apesar de ser dados sensíveis, sem consentimento. Então, o primeiro ponto é esse. Identificou, é um incidente mesmo, houve vazamento de dados, você tem que fazer, primeiro procurar a empresa e notificá-la e pedindo, olha, houve um vazamento de dados,
por que você está tratando meus dados, o que vocês fizeram para esse vazamento de dados e se armar e se formalizar o máximo possível. Depois que receber a resposta da empresa, você estando com essas evidências, faça um boletim de ocorrência para se preservar. Né? Um boletim de ocorrência de preservação de direitos, porque você não sabe se vão usar ou não. Se usarem, você já está protegido. Você, teve um incidente com dados pessoais aqui, os meus dados estavam envolvidos, está aqui. Se a empresa não der uma resposta adequada para você, ou eventualmente, faça uma denúncia na NPD. A NPD ela recebe muitas denúncias, apesar de que, como eu falei para você, Bruno, a gente estava falando aqui no começo, muitas denúncias que estão sendo feitas são feitas de, eles estão tratando meus dados sem consentimento, isso é um vazamento. E aí, quando você vai olhar efetivamente o que está acontecendo, é que ele está tratando as hipóteses legais que são sem consentimento e a pessoa, por falta de conhecimento, acaba alegando. Mas a NPD está aí para isso, ela vai falar se é vazamento ou se não é vazamento e vai te ajudar. E caso você tenha um prejuízo efetivo, que você consiga demonstrar que, olha, por conta daquele vazamento eu tive um dano, aí você procura o judiciário, defensoria pública, se for os casos que financeiramente você possa procurar a defensoria pública. Se não, juizado especial, você não precisa de advogado até 20 salários mínimos, ou procure um advogado para te orientar e entrar com uma ação de indenizatória contra essa empresa. Mas é importante lembrar, Bruno, que o judiciário brasileiro, no caso de vazamento de dados, eles têm dado indenização quando há demonstração do efetivo dano para dados comuns. Dados comuns são os dados cadastrais, nome, telefone, endereço, CPF, né? Para os dados sensíveis, que são aqueles dados de origem biológica ou psicológica, né? Religião, sexualidade, opção, partido político, eventual tipo sanguíneo, doença, aí sim há uma indenização direta pelo vazamento de dados. O dano moral ali pode ser presumido, mas o dano moral de dados comuns não é presumido, você tem que provar um dano, é assim que tem entendido, por enquanto, né, até que a jurisprudência mude, o judiciário brasileiro. E por falar em mudanças, né, a gente acabou de pipocar aqui a notícia, a gente deve ter atualizações em breve aí sobre o tal da PL da inteligência artificial, devemos ter novidades muito em breve sobre esse texto, né, Alvarenga? Pois é. Recentemente o relator divulgou um cronograma para nós, né, dizendo que até o dia 5 ele divulgaria o texto do novo projeto de lei de inteligência artificial, né? Nós tínhamos que após ele fazer uma audiência pública e divulgar o último texto, várias entidades do mercado, como nós falamos aqui várias vezes, se pronunciaram, mandaram manifestos para a equipe técnica que estava trabalhando junto com o senador, e ele fez um novo texto que eu acredito aí que deveria ter sido colocado dia 5. As informações que nós recebemos aqui agora há pouco é que ele vai ser divulgado entre hoje à noite e amanhã, para que seja votado no Senado no dia 12. Mas também nós não vemos ainda que há um acordo comum entre as casas, então talvez, ainda que seja votado, tenha muita discussão sobre ele ainda. Maravilha, então, participação nesta semana do Leandro Alvarenga aqui na coluna Seu Direito Digital, toda quinta-feira. Leandro Alvarenga que volta na semana que vem, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, uma boa noite para você, uma boa noite a todos de casa. Fiquem com Deus, aguardo vocês na próxima quinta e até a próxima. E aí você já sabe, né? Para você participar aqui da coluna Tirar Sua Dúvida, é só você escrever para a gente com a hashtag Seu Direito Digital.